Trotsky chamava o stalinismo de o câncer do marxismo. A metáfora recorrente nas polêmicas dos árabes, ouvida por israelenses no rádio todos os dias ao longo dos últimos 20 anos, é que Israel é o câncer do coração do mundo árabe, ou o câncer do Oriente Médio. Simon Luz, em Sombras Chinesas, fala do câncer maoísta que está corroendo a face da China. Sem falar no maior genocídio da história humana, em que os judeus eram considerados o câncer que deveria ser extirpado da Europa. E estes são poucos dos milhares de casos em que a doença do câncer foi e é utilizada como uma metáfora de sentido extremamente negativo na sociedade e nos discursos políticos, o que aumenta involuntariamente o preconceito social frente à doença. Mas eu acho que tem uma construção mesmo social e que as pessoas não percebem e que mantém um preconceito. Mas o que é câncer? Para entender isso, é preciso saber o que é um tumor. Tumor é qualquer proliferação anormal de células causada por um defeito no mecanismo celular que controla a divisão e crescimento das células. Há dois tipos de tumores. O tumor benigno é autolimitante e está restrito ao seu local de origem. Já o tumor maligno apresenta crescimento ilimitado e pode se espalhar para tecidos vizinhos, processo conhecido como metástase. E é este o tipo de tumor conhecido como câncer. O que a gente começou a perceber? Que o que a gente chama de câncer de mama ou câncer de próstata, na verdade não é uma doença, são milhares de doenças. O ponto comum dos chamados cânceres é a base genética. Todos estão relacionados a mutações, ou seja, alterações no material genético que é o DNA. Essas alterações podem levar muitos anos para se manifestar na forma de um câncer, e podem ocorrer em um ou vários genes ao mesmo tempo. As mutações que levam ao câncer têm as mais diversas causas. Podem ocorrer ao acaso, podem ser herdadas ou ainda geradas por fatores externos, como o tabagismo, a exposição a altos níveis de radiação, o sedentarismo e até mesmo por alguns vírus, como o HPV. Dois grupos de genes conhecidos que podem sofrer mutações e então estar associados com o surgimento de tumores malignos são os proto-oncogenes, que codificam proteínas que estimulam a divisão celular, inibem a diferenciação das células e detêm a apoptose, ou suicídio celular, e os genes supressores de tumor, que controlam a velocidade das divisões celulares. Quando algum dos genes desses grupos tem o seu funcionamento alterado, as células começam a se dividir descontroladamente e sem se diferenciar. Além disso, após o tumor se formar, caso seja maligno, ele estimula um processo chamado angiogênese, no qual o tumor vai adquirindo novos vasos sanguíneos que o suprem com oxigênio e nutrientes, tornando o tumor ainda mais resistente e permitindo que as células cancerosas se espalhem via sistema circulatório ou sistema linfático. Eu vou falar um pouco desse processo que foi desde que eu fiquei sabendo que eu estava com câncer. A última coisa que você espera que aconteça com você. O mal do século, da doença que leva à morte. Porque ela vem com a marca da morte. No tempo dos nossos pais, nossos avós, eles nem falavam a palavra câncer, porque já era um diagnóstico de uma sentença de morte. Está associado ao castigo divino. Isso é o castigo de Deus. Ou então tinha uma senhorinha que eu lembro que ela falava que não podia falar o nome. Porque aquilo que não pode ser citado, né, que é o que eu brinquei com você, é o Lord Voldemort, é a morte. Então, se você não pode falar o nome, deve ser uma coisa horrível. Tem uma coisa que é o jeito que o outro te olha, né? As pessoas, quando você fala que você está com câncer, primeiro elas já fazem aquela coisa de que você vai morrer amanhã de manhã, né? Elas meio que olham pra você e começam a se despedir de você. Você fala, ai meu Deus, acho que eu tô ruim mesmo. Tem pacientes que, se você
der um diagnóstico desse, ele vai pular da janela. Mas se você chega para algum paciente e fala, olha, isso que você teve hoje foi um infarte. O impacto não é o mesmo, não é aquela comoção. E muitas vezes nessa fase inicial do primeiro diagnóstico, o paciente ele fica tão assustado e tão revoltado que ele acaba procurando outro médico na hora de tratar. O médico que eu me tratei, ele falava, olha, essa é a primeira etapa, vai ter outra, vai ter outra. Eu falava, nossa, mas como ele é bom, né? Acredita nisso. Porque você não acredita. Você não acredita que aquilo vai ter fim. O tratamento é devastador. Eu sei que ele avança quilômetros e que hoje não tem comparação do que era 3 anos atrás. Mas sempre foi um tratamento muito devastador. Os tratamentos mais tradicionais para o câncer são a quimioterapia e a radioterapia. A quimioterapia é um método que utiliza compostos químicos chamados quimioterápicos para destruir as células malignas. Os medicamentos atuam principalmente nas células que têm um tipo específico de metabolismo e que se multiplicam com alta frequência. Porém, os quimioterápicos atingem também algumas células normais, debilitando fisicamente o paciente. Já a radioterapia utiliza um feixe de radiações ionizantes que atinge somente o tumor e uma área próxima dele. A radiação desestabiliza o DNA das células cancerosas e, portanto, acelera o processo de morte celular delas. Essa dupla de tratamentos, que muitas vezes é aplicada em conjunto, tem sido questionada por muitos médicos que a consideram muito agressiva. Dessa forma, estudos de novas abordagens e novos tratamentos para o câncer têm ganhado força, como a imunoterapia, que pretende utilizar as próprias células do sistema imune para destruir o tumor, remédios com marcadores biológicos que constituem uma terapia-alvo, ou seja, uma terapia que não afeta as células sem serem as cancerosas, e a nanotecnologia, que também participará de terapias-alvo. Primeira coisa que as pessoas acham que você tem câncer por culpa sua. Então você teve uma raiva, você engoliu alguma coisa durante a sua vida, você é uma pessoa magoada, mas tem uma criação disso, uma criação social, dessa ideia de que câncer é uma coisa que você faz a você mesmo. Isso é complicado porque você culpabiliza o doente. Você é culpada disso? É demais da conta, né? Então, o que você acha da ideia de acaso? Eu falei, acaso. É muito difícil as pessoas verem que depois vai ter uma hora que você volta a um nível de normalidade. Não é uma grande panaceia de morte e invasão e metástase, né? Então eu acho que teria que ter, do mesmo jeito que tem campanhas que falam de prevenção, de mostrar a possibilidade da vida após câncer. O trabalho deve começar pelas próprias pessoas que passaram por isso. Porque tem gente que passa pelo câncer e depois diz que nunca teve. Pode ser que no futuro, ou já tem alguns tipos de câncer que você realmente pode encarar como uma doença crônica. Que reúne um pouco as duas vertentes, né? A evolução tecnológica e a evolução filosófica também em relação à doença câncer. A gente sempre tem a ideia que progredir é descobrir melhores tratamentos, tratamentos que têm uma capacidade de cura maior. O que eu estou querendo dizer é que evoluir às vezes é também tirar o time de campo, né? Perceber quando a medicina é agressiva demais em querer erradicar o mal do século e não percebe que às vezes o câncer, ainda mais com uma população que envelhece cada vez mais, é uma manifestação do passar do tempo para as células, né? Então a relação com o câncer da medicina, da sociedade e do paciente vai passar por uma enorme transformação. Não vai mais ser, bom, eu tenho câncer, ferrou, já vou vender minhas coisas, passar um ano nas Bahamas, porque de um ano eu não passo. Bom, eu tenho câncer, assim como eu tenho, em muitos casos, hipertensão, diabetes, eu infartei, né? A gente vai, aos poucos,
tem que rever a nossa relação com a doença.